E eu converso agora com a jornalista Tereza Cruvinel. Tereza, boa noite, obrigada por estar aqui conosco. A gente vai fazer uma avaliação, então, dessa fala do presidente Lula, claramente rompendo, o PMDB já se afastou da base do governo, mas essa declaração direta a Michel Temer é uma cisão concreta do governo com o PMDB e com o vice Michel Temer. O Temer respondeu, quando o Lula disse que não vai ter golpe, o Temer escreveu a seguinte informação: como especialista em Constituição, ele garante que não há golpe em andamento. Ficou aí mais acirrados os ânimos entre PMDB e o PT. Como é que fica essa relação, Tereza? Boa noite. Boa noite, Catiúcia, e todos que nos acompanham pela TV Brasil. Realmente estamos assim em temperatura máxima, né? E não é só entre as forças do governo e o PMDB, mas mesmo dentro do PMDB. Mais uma manifestação, mais um impulso para o governo. Quer dizer, o governo começa a ganhar oxigênio das ruas para negociar dentro do Congresso. A relação aí com o vice-presidente Michel Temer realmente chegou àquele ponto que o ministro Jacques Wagner definiu bem com uma palavra: as relações entre ele e a presidente Dilma estão interditadas, né? Isso não é uma novidade na história do Brasil. É que nós estamos vindo de dois governos, de dois presidentes que tiveram muita afinidade com seus vices. O Lula com o José Alencar e o Fernando Henrique com o Marco Maciel. Mas antes isso foi uma constante, atritos, né? A gente teve aí o próprio Collor com o Itamar, já se estranhavam antes do impeachment, e antes o Figueiredo com o Aureliano e antes muitos outros, né? Isso não é novidade, mas sem dúvida vai ser complicado. Ela já cancelou uma viagem internacional para não deixar ele tomar posse. Essa relação vai afetar. E se a gente trabalhar com a possibilidade de que ela não seja impeachmentada, essa relação então aí para esse governo fica ainda mais complicada. O PMDB não gostou, uma parte do PMDB, dessa declaração dele de que, por ser especialista, ele sabe que não é golpe, né? Ele, pela primeira vez, ele faz uma defesa muito explícita, porque ele não falou, ele não foi à reunião do PMDB, não discursou nem nada. E aí ele faz uma defesa muito explícita do processo de impeachment. É a primeira vez que ele se coloca como advogado do impeachment, né? Tereza, a gente vai relembrar então essa saída do PMDB no governo essa semana, que a gente está fazendo o balanço da política. Vamos ver o que falou o Romero Jucá no dia que o PMDB disse que ia sair da base aliada do governo. Nessa reunião histórica para o PMDB se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. Tereza, o PMDB saiu, mas nem todos os ministros, né? Saiu antes desse anúncio o Henrique Eduardo Alves. Vamos ver aí uma arte que a gente preparou dos ministros que ainda permanecem no governo? Vamos lá, olha, tem a ministra Cátia Abreu. Roda pra gente, por favor. A ministra Cátia Abreu da Agricultura não saiu. Mauro Lopes, da Secretaria de Aviação Civil, também está lá. Helder Barbalho, da Secretaria de Portos. Eduardo Braga, do Ministério de Minas e Energia. Tem ainda o Marcelo Castro, do Ministério da Saúde. Celso Pancera, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, e só saiu mesmo Henrique Eduardo Alves, que foi do Turismo, que saiu até mesmo antes do PMDB deixar a base aliada do governo. Fica aí uma situação de desconforto para a presidenta, desconforto para o PMDB, para essa relação. E ela aí, como você falou, ganha força para negociar, mais ainda com o PMDB ali. O que você avalia? Pois é, essa história do PMDB não terminou não, né? Essa decisão. Nas últimas horas, aqueles que não querem sair do governo, que não são só os ministros, atrás deles, né, ainda faltou ali o Eduardo Braga. Quer dizer, faltou não, apareceu ali rapidamente, das Minas e Energia, né? Você citou mais ele? Citei sim, Eduardo Braga. Eduardo Braga, tá certo. Então, são 6 agora. Atrás desses 6 ministros que querem permanecer no governo, existem deputados, senadores, dirigentes estaduais. Eles pediram a expulsão, o Diretório da Bahia pediu a expulsão da ministra Cátia Abreu. E isso catalisou, acelerou a reação dos governistas que não querem sair. Claro que não vão ficar 6 ministros, né? Dificultou para a presidente manter isso lá, manter todos eles. Mas ela está negociando talvez manutenção de 3. O da Saúde, o Barbalho dos Portos, né? E quem é o terceiro? Aí a Cátia Abreu. A Cátia Abreu, né? Da Agricultura. Então, pelo menos esses 3 parecem certos. Mas o importante é que a ala governista do PMDB
ela está pensando exatamente como o Renan Calheiros, presidente do Senado. Na verdade, ele expressou o que estão pensando muitos, quando ele disse que a decisão foi precipitada e até um pouco burra. Ele usou essa expressão, né? Então, essa ala governista do PMDB está negociando intensamente com o governo quem fica e quantos votos podem dar contra o impeachment. E eles pensam até em contestar a forma, aquela reunião que vimos aí, aquele anúncio do Romero Jucá, porque não foi, aquilo tirou a oportunidade dos que pensam diferente discursarem, debaterem, votarem. Até porque durou 3 minutos aquela... 3 minutos. Foi muito rápido. Eles estão chamando de golpe do Michel, né? E pensam em contestar, tanto nas instâncias internas, como até junto à Justiça Eleitoral, anular aquela decisão. Então, como você viu, ainda tem capítulo PMDB aí junto com o governo. Provavelmente. Não acabou. Não acabou. Tereza, hoje saiu a capa da revista Isto É, e por conta da capa da revista Isto É, a Advocacia Geral da União diz que vai abrir um inquérito para apurar se a revista cometeu um crime de ofensa contra a honra da presidenta Dilma. Eu vou explicar por quê. A AGU diz que a revista traz um texto de fantasiosos casos de descontrole emocional de Dilma e faz uma comparação. Compara a Dilma a Maria I, a louca, a rainha de Portugal no século XVIII. Isso aí acirra ainda mais os ânimos por aí, especialmente, vamos falar aqui, entre a imprensa e o governo, né? Exatamente. Acho que joga mais, né, lenha na fervura, mais ingredientes para elevar a atenção e, especialmente, essa relação com os meios de comunicação, com a mídia. O governo e seus aliados já falam que o impeachment é um golpe parlamentar, midiático e judicial. Por quê? Parlamentar se passa no Congresso, através de um impeachment, midiático porque toda a mídia, no entendimento do governo, está trabalhando para passar essa ideia de que houve crime e que não há solução, a não ser com o afastamento da presidente, e judicial porque a Lava Jato está sempre alimentando com novas notícias que afetam os principais atores, né? O ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Então, uma matéria dessa, que não traz provas, não traz uma acusação objetiva, né? Porque você falar de comportamentos pessoais na vida privada é tão invasão de privacidade quanto os grampos divulgados do ex-presidente Lula. Só que ali o crime foi divulgar ilegalmente. Mas havia uma materialidade. E essa matéria, pelo visto, ela não tem uma materialidade, né? São, sim, informações correntes e que servem, né, uma desconstrução da imagem da presidente. Talvez por isso a AGU vá falar em ofensa à honra, né? Falando então aí dessas animosidades, né, que vem inclusive por meio dos meios de comunicação, a gente vai lembrar que o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, foi ameaçado e ele até botou essa ameaça no Facebook, na página dele no Facebook. Edinho relatou a agressão na página no Facebook e disse que os ânimos... ele, antes dessa agressão, pediu calma. Havia pedido calma, mas mesmo assim ele chegou a ser ameaçado de morte. Tereza, muito grave. E isso ainda mais com o ministro do governo, né? Qualquer pessoa é grave, mas eu digo assim, politicamente falando, isso é um pouco irracional essa discussão, não seria? Nós estamos cruzando limites perigosos, né? Quer dizer, nós que eu digo os exaltados, os setores exaltados, né, no processo político. Os setores exaltados podem existir de um lado e do outro, mas, por coincidência, houve ofensa, houve ameaça a um ministro do governo, o Edinho Silva, e agressões a 2 ministros do Supremo, né? Além do Teori, lá no Paraná também o ministro Luiz Fachin, né? Também teve manifestações na porta da casa dele, porque votou naquela decisão a favor de que os processos do ex-presidente Lula fiquem no Supremo, né? Então, 2 ministros do Supremo ameaçados ou hostilizados e um ministro com ameaça de morte. O próprio ministro Edinho, que tinha dito, olha, vamos baixar o tom antes que surja um cadáver, né? Ele falou isso antes, havia dito isso. Então, estamos, assim, chegando num limite muito perigoso. É preciso realmente que as forças, os políticos responsáveis, os atores mais sensatos, né, encontrem fórmulas de baixar a temperatura. Porque como vai ser no dia do impeachment, quando as 2 massas estiverem na esplanada, no dia da
votação. Vamos lembrar que cada um tem direito a dar a sua opinião, mas não precisa agredir. Não há por que ser ouvido assim. Só para a gente encerrar bem rapidamente, essa semana também teve a Lava Jato, Operação Carbono 14. Queria que você fizesse uma avaliação do que ela significa para esse processo todo político de agora. Carbono 14, né, é um material que os profissionais usam para medir coisas muito antigas, né? Ossos, escavações de coisas antigas, Até arqueológicas. para a idade dessas peças, né? Questões arqueológicas, né? Então, a Lava Jato está fazendo uma arqueologia, né? Buscando um caso muito antigo e buscando conectar o assassinato de Celso Daniel com a Lava Jato, porque isso mais uma vez, né, atinge o ex-presidente Lula, né? Mas esse processo, os advogados do Instituto Lula entraram hoje no Supremo pedindo o cancelamento ou suspensão dessa Carbono 14, porque, no entendimento deles, ela também deriva da investigação do chamado Petrolão. Ou seja, e o Supremo acabou de decidir que tudo que diz respeito ao ex-presidente Lula, no âmbito dessa investigação, é com o Supremo, né? Então, os advogados entendem que essa foi outra transgressão da Lava Jato, porque ela parte do quê? De que o empresário Bunlai teria dito que um tal empréstimo acabou indo parar lá no personagem lá envolvido, o empresário Ronan de Santo André, envolvido na morte de Celso Daniel. Logo, inferiu-se que poderia ter havido um pagamento de extorsão, né? Um pagamento de chantagem. Sim, mas qualquer que seja a linha investigativa, ela não é mais com a Lava Jato quando ela trata do Lula. Ela é com o Supremo. Tereza, eu quero agradecer e lembrar que segunda-feira tem a defesa da presidenta Dilma sendo entregue na Comissão Especial do Impeachment pelo advogado-geral da União, Eduardo Cardoso. Com certeza você vai estar aqui para comentar. Então, muito obrigada, um ótimo domingo e até segunda-feira, com certeza. Boa noite.